Ministro de Lula é convocado na Câmara dos Deputados, mas saiu correndo, não compareceu e parlamentares foram para cima com tudo. Eu vou deixar aqui para vocês este vídeo. Antes, só peço para você deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal e vamos lá assistir. Bom dia a todos. Declaro aberta esta reunião da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, reunião de comparecimento de ministro de Estado, convocado o senhor ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, ausente. Não respondeu à convocação desta Comissão de Relações Exteriores. Em seguida, vou aos detalhes, mas antes disso, conforme pauta previamente publicada, realizaríamos hoje a reunião de comparecimento do ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, convocado por esta comissão para prestar esclarecimentos sobre os seguintes temas: decisão do Brasil de adotar o princípio da reciprocidade em relação aos Estados Unidos, bem como a expulsão de agente americano que atuava na área de imigração em território nacional, conforme requerimento número 50 de 2026, de autoria do deputado Cabo Gilberto Silva, subscrito pelo deputado General Girão e pelo deputado Sargento Faur. Posição do governo brasileiro contrária à classificação de facções criminosas como organizações terroristas e os impactos dessa diretriz na cooperação internacional no combate ao crime organizado transnacional, conforme requerimento número 56/2026, de autoria do deputado Marcel Van Hatten. Impacto diplomático das graves acusações de tráfico de pessoas contidas no relatório do Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para o orçamento do ano fiscal de 2027 e as providências adotadas pelo governo brasileiro para mitigar eventuais repercussões negativas à imagem do país e proteger a integridade jurídica de autoridades brasileiras diante do risco de sanções individuais, conforme requerimento 61 de 2026, de autoria do deputado Hélio Lopes. Recusa do Ministério das Relações Exteriores em divulgar informações relativas à hospedagem de autoridades e convidados oficiais em imóveis e representações diplomáticas brasileiras no exterior, mesmo após determinação da Controladoria Geral da União, conforme requerimento número 71/2026, transformado em convite, de autoria do deputado Cabo Gilberto Silva, subscrito pelo deputado General Pazuello. Recentes sinalizações de risco de novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e seus impactos na economia nacional, conforme requerimento 79/2026, transformado em convite de autoria do deputado Hélio Lopes, subscrito pelo deputado General Pazuello. E resposta encaminhada ao requerimento de informação número 1012/2026 e sobre a atuação do governo brasileiro diante da classificação de organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos, conforme requerimento 95 de 2026, de autoria do deputado Evair Vieira de Mello, subscrito por mim, deputado Marcel Van Hatten, e pelo deputado Sargento Faur. Contudo, para nosso espanto e para o desapontamento de toda a sociedade brasileira que acompanha essa comissão, fomos surpreendidos com a informação transmitida pela assessoria parlamentar do ministro, por meio de um comunicado evasivo e lacônico, de que o embaixador Mauro Vieira não compareceria a esta reunião. Em justificativa, alegou-se a variedade dos temas a serem discutidos e sugeriu-se que o momento mais adequado para o seu comparecimento seria entre os dias 11 e 14 de agosto, em data a ser definida. Senhor ministro, o senhor não tinha escolha, o senhor foi convocado, o senhor Mauro Vieira, para estar aqui no dia de hoje. A única justificativa que poderia ter sido dada de acordo com a lei é aquela dada diretamente por Vossa Excelência de um compromisso pré-agendado para o mesmo horário, o que não ocorreu. Portanto, prossigo, mas antes disso deixo claro, está flagrante o cometimento de crime de responsabilidade de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e nossa legislação infraconstitucional. Diante do teor dessa resposta, faço as seguintes considerações. Em primeiro lugar, do ponto de vista formal e institucional, o ofício recebido não veio diretamente do ministro, mas do chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, embaixador Bruno Batti, e foi assinado eletronicamente por outra servidora daquela assessoria, a senhora Janaína Frederico. O ofício está à disposição dos senhores e senhoras deputadas e também da imprensa brasileira. Ou seja, a convocação desta comissão, formalizada por meio de um ofício assinado pelo seu presidente, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sequer mereceu uma resposta direta do ministro Mauro Vieira. Pasmem, senhoras e senhores, nem mesmo o chefe daquela assessoria assinou o ofício que ele mesmo redigiu. Essa é a delegação da resposta à convocação de um ministro de Estado, instituto previsto no artigo 50 da Constituição Federal. Acrescento, este é o desrespeito
que tem merecido essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por parte do senhor ministro Mauro Vieira. Em segundo lugar, no conteúdo do referido comunicado, não há confirmação clara, nem negativa expressa quanto ao comparecimento do embaixador Mauro Vieira na data em que foi convocado. Há apenas uma sugestão vaga de que, abre aspas, tendo em vista a variedade dos temas a serem discutidos, o período mais adequado para o comparecimento seria entre os dias 11 e 14 de agosto, fecha aspas, sem que se especifique data concreta e com aparente transferência da decisão para esta comissão. Ademais, até o presente momento, o ministro não apresentou qualquer agenda prévia que justifique essa ausência ou que demonstre boa-fé quanto à tentativa de atender à convocação deste parlamento. Pergunto, senhoras e senhores, é esse o padrão de consideração, respeito e liturgia que o ministro das Relações Exteriores trata esta comissão, o parlamento e, por extensão, a nação brasileira? Surge, portanto, uma questão crucial. O ministro está realmente informado sobre a convocação desta comissão? Está consciente da seriedade e da importância fundamental desse instituto para o funcionamento do nosso regime democrático e do sistema de freios e contrapesos? A postura de desdém e desprezo manifestada nesta resposta configura um desrespeito institucional grave e inadmissível. É importante lembrar que a ausência injustificada de ministro convocado pela Câmara, sem justificativa plausível e legal, configura crime de responsabilidade, conforme previsto na Constituição Federal. O debate acalorado e as divergências são naturais e parte essencial do trabalho das comissões. Mas o respeito à Casa, ao Parlamento e à democracia deve sempre prevalecer. O fiel cumprimento das prerrogativas parlamentares é condição inafastável para qualquer diálogo institucional legítimo. Quanto ao conteúdo da resposta, trata-se de justificativa frágil, débil e insultuosa para um colegiado que representa toda a sociedade brasileira. A alegação de, entre aspas, variedade dos temas, não se sustenta e não pode jamais ser utilizada como pretexto para se recusar a comparecer a uma convocação legítima, aprovada pelo colegiado desta comissão. Nenhum dos assuntos listados é estranho ao Ministério das Relações Exteriores. Não há qualquer surpresa, pois os requerimentos são públicos e amplamente conhecidos, disponíveis na página desta comissão. Aos prazos. Vamos a eles. O requerimento número 50 de 2026 foi aprovado em 29 de abril. São 77 dias desde então. O Ministério desconhece esse requerimento? Não houve tempo hábil para analisá-lo? Os requerimentos 56 e 61 de 2026 foram aprovados em 6 de maio. Já faz 70 dias. Também são estes requerimentos desconhecidos pelo Ministério? Os requerimentos 71 e 79 de 2026, aprovados em 10 de junho há 35 dias, também estão ignorados pela assessoria do senhor ministro Mauro Vieira e por ele próprio? Finalmente, o requerimento 95/2026, aprovado em 8 de julho, semana passada, trata de esclarecimentos sobre resposta anterior dada pelo próprio Ministério no dia 10 de junho, ou seja, há mais de um mês. Como o Ministério desconhece a resposta que ele mesmo deu? Colegas, esta é a realidade que se apresenta hoje. A alegação da variedade dos temas é um pretexto absurdo para justificar o desrespeito à convocação. A alegação dada, portanto, pelo embaixador Bruno de Risos Bate é risível, absurda e ilegal. Bruno de Risos Bate, embaixador, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério das Relações Exteriores, que sequer assinou o próprio documento, deu uma resposta ilegal e incompatível, inclusive, com o respeito que essa Comissão de Relações Exteriores merece do Itamaraty e do governo federal. Para agravar, no final do ofício, o Ministério se arroga ainda o direito de indicar o período mais adequado para o comparecimento, como se tal prerrogativa fosse do Executivo e não da Câmara dos Deputados, conforme assegurado pelo artigo 50 da Constituição. Isso revela um descaso institucional inadmissível e uma inversão inaceitável dos poderes estabelecidos constitucionalmente. Lamentamos profundamente e repudiamos a ausência injustificada do embaixador Mauro Vieira e o descaso com que esta comissão foi tratada. O Ministério das Relações Exteriores, que já foi sinônimo de prestígio e respeito internacional, passa hoje por um momento de evidente fragilidade institucional. É fundamental que recuperemos o espírito e os valores que norteavam grandes líderes do passado, como o Barão do Rio Branco, símbolo máximo da nossa diplomacia, cujo busto, a propósito, está atrás da mesa desta presidência para nos inspirar. É dele,
o Barão de Rio Branco, a lembrança que invoco hoje ao citar seu discurso de posse, a 1º de dezembro de 1902, que continua, mesmo mais de um século depois, a ser um farol para o serviço público. Abro aspas. Não venho servir a um partido político, venho servir ao nosso Brasil, que todos desejamos ver unido, íntegro, forte, respeitado. Não posso dizer que desconheço as nossas parcialidades políticas, porque de longe acompanhei sempre com vivo interesse os acontecimentos da nossa pátria. Não os desconheço porque a todos estou preso desde alguns anos pelos laços da gratidão. Peço a Deus que me dê forças para poder continuar a merecer a estima dos meus compatriotas, no posto para mim demasiadamente alto e difícil em que acabo de ser colocado. Fecho aspas. Ministro Mauro Vieira, estar presente a esta comissão não é um favor concedido. É uma obrigação constitucional inerente ao seu cargo, um dever fundamental de prestar contas à representação legítima do povo brasileiro. Divergências políticas podem existir e existem, como mencionado pelo próprio Barão do Rio Branco. Mas o compromisso institucional e a responsabilidade com a transparência e o respeito ao parlamento são inegociáveis e devem assim sempre prevalecer. Comparecer a esta comissão é honrar o mandato de todos os brasileiros aqui representados. É merecer a confiança do povo brasileiro. Por respeito ao regime democrático, ao parlamento e à sociedade brasileira, esta presidência decidiu manter a reunião, mesmo diante da injustificada e ilegal ausência do ministro Mauro Vieira, para que fiquem registrados, de forma clara e definitiva, os protestos deste colegiado e a gravidade institucional do que acaba de ocorrer. Feitos esses necessários esclarecimentos, franquearei as palavras aos deputados que desejarem se manifestar e, de acordo com as manifestações colhidas do plenário, as providências a serem tomadas serão também anunciadas ao final dessa reunião. Informa aqui também a presença do deputado General Girão, primeiro vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Consulto se quer fazer parte da mesa presidindo os trabalhos ou se gostaria de manifestar-se do plenário a respeito da situação. Passa a presidir o deputado General Girão e passo a palavra ao deputado Sargento Faur. Obrigado, senhor presidente. Olha, a culpa do ministro não ter vindo aqui, além de uma decisão, entendo, pessoal dele, é também da impunidade que prevalece no Brasil, em todos os aspectos. Por quê? Por que eu falo isso? Eu estou no meu segundo mandato de deputado federal e já acompanhei, no passado, outras convocações que não foram cumpridas, que não foram, o ministro não compareceu. Me lembro, deputado Marcel, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, foi convocado para vir aqui, além de não vir, confeccionou um documento dizendo que deputados da Comissão de Segurança Pública andariam armados e que ele correria riscos. E mandou para o presidente da casa, na época, Arthur Lira, inclusive com o meu nome. Né? E não foi responsabilizado. Então, o que está acontecendo é que a não responsabilização desses ministros faltosos faltam sem justificativa, conforme frisou bastante o deputado Marcel, e não tem nenhum tipo de punição. A presidência da Câmara não toma as providências devidas e, principalmente, quando toma, o PGR não toma providência de denunciar o ministro por crime de responsabilidade. Então nós vamos ficar nesse lenga-lenga a vida inteira. Se nós não mudarmos ou a legislação, ou cumprirmos a legislação já existente, que diz que a falta do ministro a uma convocação da Câmara ou do Senado é crime de responsabilidade, e de fato puni-lo, nós continuaremos nesse lenga-lenga. Precisamos dar satisfação ao cidadão, ao povo, pagador de impostos, e para dar satisfação nós precisamos ouvir as autoridades. Nós precisamos falar sobre o porquê o governo é contra a classificação das facções criminosas como organizações terroristas, e não se trata nem apenas de ser contra. Além de se demonstrar contra, trabalha contra, ataca quem é a favor, com mentiras, com fake news, com exageros, ao ponto de mandar uma resposta a um pedido do deputado Evair, a essa casa, dizendo que existe um temor
de uma invasão americana, uma invasão militar americana no Brasil. E isso aí, para as pessoas menos esclarecidas, é muito problemático. E o nosso presidente da República, Luiz Inácio, de uns dias para cá, de uns dias para cá, cada 10 palavras que ele fala, 9 é soberania. Eu acho que ele aprendeu a falar isso. E eu recebi, General Girão, antes de ontem, um vídeo do Sargento Portugal de uma comemoração lá no Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade, dos 17 anos de fundação, de criação do Complexo de Israel. Dezenas, ou poderia dizer centenas de pessoas comemorando, com fuzis de alto poder de fogo, com pistolas de alto poder de fogo, na rua, ostentando essas armas. E eu pergunto, isso é soberania? E aí me vem um ministro, que eu chamei na tribuna de debilóide, dizer que a preocupação do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, são tropas americanas virem ao Brasil. Eu defendo a soberania, sou brasileiro, sou deputado federal, eleito pelo Paraná e no Brasil, e tenho obrigações constitucionais, mas eu, como cidadão pagador de impostos, filho de trabalhadores, eu digo, se eu amanhecer o dia, pegar meu celular e ver uma notícia de que uma tropa americana, uma força americana composta por 10, 15, 20, 30 homens, deu uma baixada aqui e levou 4, 5 chefes de facção, eu vou falar para você, eu vou correr no açougue, comprar uma picanha daquela bem gordinha e e vou comemorar. Agora, se levar um casal que eu estou pensando, aí haja picanha. É isso. Ministro, não seja fujão. Venha aqui explicar, pelo amor de Deus, força e honra. Obrigado, Sargento Faú. Com a palavra o deputado Luiz Lima. Obrigado, General Girão. Eu fui pego de surpresa aqui, mas a gente fez uma convocação aqui do ministro Mauro Vieira, Comissão de Defesa Nacional, ministro de Relação Exterior do nosso país, de Relações Exteriores, e ele não consegue se defender. Então, quer dizer, a gente está na Comissão de Defesa Nacional e o ministro de Relações Exteriores não consegue se defender. O ministro Mauro Vieira é nascido em Niterói, 1951, 6 anos mais jovem do que minha mãe. Estudou no Colégio Salesiano, se formou em Direito na UF, Universidade Federal Fluminense. Tem doutorado na Universidade de Georgetown, em Washington. E aí, com esse título de doutor, eu me lembro muito bem da declaração do seu João Shoa, fundador da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Ele que era juiz, educador. Ele disse no início dos anos 2000 o seguinte: eu conheço muito imbecil com título de doutor. Ele fez essa declaração em função da obrigatoriedade das universidades brasileiras em ter um percentual de doutores. São doutores, na maioria das vezes, totalmente descolados da realidade. Alô, seu Mauro Vieira, tá vendo aqui o Google Earth? Digita Complexo do Salgueiro, Fazenda dos Mineiros, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Esse azulzinho aqui é onde o carrinho do Google Earth consegue andar. A gente vai aqui, ó, todo esse espaçozinho que não está em azul, o Google Earth não entrou. A gente está às margens da Baía de Guanabara. E aqui vocês vão ver um pier. Tá vendo esse pier aqui de concreto? Baía de Guanabara. É o local onde mais entra arma e droga no nosso país. Rio de Janeiro, ex-capital federal, 200 anos de capital do nosso país. Aqui, o Google Earth não entrou. E aqui segue uma estrada para a Fazenda dos Mineiros, Complexo do Salgueiro, a 25 quilômetros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É um narco-estado. Marinha, Aeronáutica e Exército. Temos aqui denúncias de oficiais, que eu não consegui achar documentos, mas que diz o seguinte aqui: as unidades militares da Avenida Brasil, a preocupação com segurança é real. Após episódios graves com a morte de um oficial da Marinha atingida por bala perdida no entorno do Hospital Naval Marcílio Dias, a instituição reforçou protocolos de segurança para militares e instalações. Os nossos militares não podem andar vestidos como militares na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. A Avenida Brasil é considerada um corredor crítico. As sucessivas operações policiais na Penha, Maré e Complexo do Alemão frequentemente afetam o tráfego da Avenida Brasil e colocam em risco moradores militares e instalações militares.
Olha, os fuzileiros navais na Avenida Brasil já tem boatos que eles querem sair de lá. Olha, se não é um problema de soberania nacional que as nossas Forças Armadas, Sargento Faur, deputado Marcel Van Hatten, Evaí de Mello e Girão, General Girão, as nossas Forças Armadas estão sendo expulsas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Isso é soberania. Senhor Mauro Vieira, o senhor nasceu no estado do Rio de Janeiro. O senhor nasceu em Niterói, em 1951. Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. Após a fusão, em 74, deixou de ser capital, passou a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor dá uma declaração dessa que o Comando Vermelho e o PCC não afetam a nossa soberania se até mesmo as unidades militares estão pensando em deixar a Avenida Brasil e ir para o... Olha que loucura! Imagina os fuzileiros navais, aquelas pessoas que a gente imagina que sejam as mais treinadas para defender o país, tenham que se mudar porque o Comando Vermelho no Rio de Janeiro ocupa áreas, fazem piers aqui essa denúncia aqui de São Gonçalo foi recebida por mim, por um pré-candidato a deputado federal daquela região. E eu abri o Google aqui e eu vi o pier construído. São estados semi-soberanos dentro da República Federativa do Brasil. Então, senhor Mauro Vieira, o senhor tem título de doutor em Washington, foi embaixador, está colado com o PT. Quem aceita trabalhar com a Dilma Rousseff e com o senhor Lula, poxa, tem carinho. Pô. Gosta. Pô, ninguém é convidado a estar num restaurante e comer pela segunda vez se não gostou da comida. Ninguém aceita o convite de uma moça para ir ao cinema pela segunda, pela terceira vez se não sente uma atração ou gosta daquela. O senhor gosta, pô. O senhor gosta do PT. O senhor gosta do partido que tem 90% dos votos dos presos nesse país. Olha, que pena os cidadãos aqui em Brasília serem tão descolados da realidade. Brasília não tem nenhuma barricada. O Rio de Janeiro tem mais de 3.600 barricadas, concentradas em São Gonçalo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias e na capital do Rio de Janeiro. Olha, o desserviço que vocês fazem para a nação e para as futuras gerações é vergonhoso. O senhor tem 75 anos. É bem possível que é difícil chegar aos 100. Então, daqui a 25, certamente o senhor não estará aqui, como muitos de nós também não estaremos. Porra, que cagada que vocês fazem com o nosso país. Porra, um país que o Paraguai está passando a gente. Daqui a pouco o Paraguai é a Suíça na América Latina. Os brasileiros estão indo para o Paraguai. Não tem nem acesso ao mar. É piada. Então, senhor Mauro Vieira, eu como deputado federal eleito pelo mesmo estado que o senhor nasceu, o Rio de Janeiro, eu digo, não só o senhor, com medo de estar aqui, como é que o Brasil vai ter um ministro de Relações Exteriores que tem medo de estar numa comissão? Imagina se a gente estivesse em guerra, pô. O cara ia correr para debaixo da mesa. Ia seguir aquela música do Renato Russo, já, General de 5 Estrelas, com o pontinho na mão, né? É isso, vocês estão todos com o pontinho na mão. Agora, eu peço que, graças a Deus, os Estados Unidos faça alguma coisa pela América Latina, especialmente do Brasil, porque o Comando Vermelho já estendeu seus braços para a África, para a Europa, tráfico de armas, tráfico de drogas, atentando não somente à soberania nacional brasileira, mas à soberania nacional de outros países. Obrigado, General Girão. Um verdadeiro fiasco, né, pessoal? O ministro de Lula ali vem com essas falas apenas para ficar justificando e fazendo politicagem ali em cima daquelas falas do Lula, né? Que a todo momento fica falando em soberania, soberania para cá, soberania para lá, mas que, afinal das contas, a gente sabe que soberania quem tem aqui é as facções. E essas falas aí de soberania, que os Estados Unidos vai invadir o Brasil, porque isso, porque aquilo, e apenas, ou seja, falas, apenas pretextos ali para... Ou seja, para ficar do lado das facções, ficar do lado ali dos bandidos. E aí, qual é a sua opinião em relação a isso? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.